Bem-vindo à aula 8.2. Nessa aula a gente vai falar de jogos repetidos. Jogos repetidos são divididos em jogos finitamente repetidos e jogos infinitamente repetidos. Em particular, a gente vai se concentrar bastante no Dilema dos Prisioneiros. É esse jogo que a gente vai ver em mais detalhes, mas depois, na aula 8.3, eu vou extrapolar para outras noções de jogos repetidos, tá ok? Vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui, a gente parou logo depois de estratégia mista, né? E vamos supor aqui um dilema dos prisioneiros repetido apenas 2 vezes, tá ok? Então, estou falando desse dilema dos prisioneiros aqui, tá? Então vamos lá ver novamente aqui, ó, vamos achar o equilíbrio de novo para a gente fixar essa ideia. O jogador 2 começa cooperando. Se o jogador 2 começa cooperando, o jogador 1 tem a opção de cooperar e ficar com payoff de 2, ou trair e ficar com payoff de 5. Ele vai escolher trair e ficar com payoff de 5. Se o jogador 2 está traindo, né, delatando o outro prisioneiro, o jogador 2 terá que decidir entre cooperar e ficar com 0. Deixa eu mudar aqui para vermelho a cor dele. Cooperar e ficar com 0, ou trair e ficar com 1. Tudo bem? Como 1 é melhor do que 0, ele vai escolher a ação trair, vai ficar com o payoff de 1, que é o payoff da melhor resposta para esse caso. Dado que o jogador 2 agora está traindo, o melhor que o jogador 1, ou o prisioneiro 1, nesse caso aqui do Dilema dos Prisioneiros, tem a fazer é também trair, pois se ele cooperasse ele ficaria com payoff de 0, mas traindo também ele pelo menos garante um payoff de 1, tá ok? Bom, nós já vimos, né? A essa altura sabemos que isso aqui é o equilíbrio de Nash do jogo do Dilema dos Prisioneiros, tá ok? Muito bem. Vamos imaginar que esse jogo é jogado 2 vezes em sequência. Termina o resultado de um jogo, tá? E depois se joga de novo. Então, você pode imaginar que os jogadores podem combinar, os prisioneiros podem combinar. Então, vamos cooperar na primeira rodada e na segunda rodada, se algum de nós não tiver cooperado, a gente retalia o outro que não tiver cooperado apenas na segunda rodada. Tudo bem? Na verdade, quando a gente coloca um jogo repetido, a gente pode ampliar bastante o entendimento de um dilema dos prisioneiros, tá? Então eu vou colocar aqui C e C para uma estratégia de cooperar no primeiro jogo e cooperar no segundo jogo, tá ok? C e T é cooperar no primeiro jogo, tal como eu falei agora há pouco, e trair no segundo jogo apenas, tá ok? C seria trair no primeiro, mas depois se arrepender e cooperar no segundo. E o último é trair e trair nos 2 jogos. Usar essa mesma lógica. Tudo bem? Bom, uma maneira simples de fazer esse jogo repetido é colocar essas estratégias em sequência aí a cada jogo, né? Tanto para o jogador 1 quanto para o jogador 2, e simplesmente somar os payoffs do jogo 1 e do jogo 2, tá ok? Quando a gente simplesmente soma os payoffs, a gente não está considerando o tempo, não estamos considerando um desconto para o tempo, tá ok? É como se a taxa de juros fosse 0 nessa economia por enquanto. Então, olha só, se eles cooperam nos 2 jogos, eles somam 2 no primeiro jogo, mais 2 no segundo jogo, cada um deles fica com 4, tudo bem? Então seria essa situação aqui, eles conseguem somar 4 ao cooperar nos 2 jogos, tá? Mas veja só, se o primeiro jogador, se o jogador 1, está cooperando nos 2 jogos, o jogador 2 tem um incentivo a trair no último jogo, tudo bem? Então, em vez de ficar com 4, ele pode ficar com 7, tá? Ou trair no primeiro jogo e cooperar no segundo, tá? Mas repara que o maior payoff possível é esse payoff de 10 aqui, tudo bem? Ou seja, se o jogador 1 está cooperando nos 2 jogos, o melhor que o jogador 2 pode fazer é trair nos 2 jogos e ficar com o payoff
de 10, tudo bem? Então, escolher essa estratégia daqui, tá ok? Bom, mas se o jogador 2 está escolhendo essa estratégia, o melhor para o jogador 1 é não ficar cooperando com alguém que está traindo nos dois jogos, tá? Ele poderia trair em algum dos jogos e aí garantiria pelo menos um de payoff, mas se ele trair nos dois jogos, ele vai garantir pelo menos 2 de payoff, então a estratégia trair garante a ele um payoff um pouquinho maior caso o jogador 2 esteja traindo nos dois jogos. Bom, mas se o jogador 1 está traindo, né, a melhor opção que o jogador 2 tem a fazer é trair e trair também. Tá, ok? Então sublinhamos dois payoffs numa mesma célula e encontramos aqui o equilíbrio de Nash desse jogo do Dilema dos Prisioneiros repetido 2 vezes. Tá, ok? Bom, quem se lembra do algoritmo para obter os equilíbrios de Nash vai lembrar que nós temos que percorrer todos os caminhos aqui, né? Se eu começar pelo jogador 2, eu tenho que percorrer, dar o start aqui no cooperar, no cooperar, trair, no trair e cooperar e no trair nos dois jogos. Você vai poder ver, nesse caso, que nós sempre convergimos para o equilíbrio de Nash. Tudo bem? Pode começar em qualquer lugar aqui, em qualquer coluna, existe a convergência para o equilíbrio. Tá, ok? Aquele incentivo ao desvio que nós temos, né? A tentação descrita no Dilema dos Prisioneiros continua valendo. Tá? Bom, então jogos repetidos conferem novas possibilidades de estratégia, né? Então nós vimos aí que em vez de 2 estratégias apenas, nós tínhamos 4 estratégias combinando diferentes estratégias em cada jogo. O Dilema dos Prisioneiros repetido, um número finito de vezes, possui apenas um equilíbrio possível, que é o equilíbrio de Nash de não cooperação em cada jogo. Então não tem muita novidade aqui no Dilema dos Prisioneiros repetido um número n de vezes, tá ok? Qualquer número finito vai dar esse mesmo problema. E para mostrar isso, suponha que o Dilema dos Prisioneiros seja jogado um número n de vezes, onde n pode ser igual a 2 ou maior. Tudo bem? Apenas com 2 jogadores também. Tá? A racionalidade para o exercício é a seguinte. Suponha que os jogadores pensem em cooperar a cada partida. Afinal, né, nós tivemos aqui o mesmo problema que nós obtínhamos no Dilema dos Prisioneiros jogado apenas uma vez. Tá? O equilíbrio de Nash não é Pareto ótimo. É possível melhorar ambos jogadores movendo na diagonal da direita inferior para a esquerda superior. Então eles passariam a ganhar mais 2 de payoff caso tivessem colaborado. Então aquela tragédia que acontece no Dilema dos Prisioneiros continua acontecendo aqui no Dilema dos Prisioneiros repetido 2 vezes. Tá? E eu vou mostrar que isso continua acontecendo n vezes, um número finito de vezes. Tá? Então suponha que os jogadores pensem em cooperar a cada partida. Essa cooperação se baseia na reciprocidade. Cada um dos jogadores coopera no intuito de não ser punido antes do fim do jogo. Tudo bem? No último jogo, chamado jogo N, os jogadores sabem que não vai ter mais continuação, sabem que não vai ter outro jogo. Então, como eles sabem que não vai ter outro jogo, eles já não têm esse problema de retaliação posterior, né? De evitar uma retaliação no jogo N mais 1. Não haverá jogo N mais 1. Tudo bem? Então, como não existirá outro jogo, no último jogo eles estão livres para fazer qualquer ação. E vocês vão ver que na última rodada vale a pena obter um pouquinho mais de payoff, né? Dessa forma, a cooperação não é mais necessária no último jogo. Portanto, não havendo continuidade, os jogadores escolherão o equilíbrio de Nash, delatar, ou que a gente está escrevendo aqui nas nossas aulas, trair e trair. Tudo bem? No último jogo é racional desviar e ficar com um pouco mais de payoff. Bom, mas olha só,
Se o último jogo é de resultado conhecido, eles devem considerar o jogo N-1 como o último jogo. Afinal, no N a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vamos jogar o equilíbrio trair, típico do jogo único do Dilema dos Prisioneiros. Como o N será o último jogo, eu sei que no último jogo o oponente terá incentivo a desviar e escolher a ação de trair. Eu tenho que começar a trair antes, né? O jogador não pensa, eu tenho que começar a trair antes, eu tenho que começar a trair no jogo N-1, tá? Então, N-1 passará a ser o último jogo. Sendo N-1 o último jogo, a racionalidade se repete. Eles vão escolher a estratégia trair e trair nesse penúltimo jogo e não mais no último. Mas como já se sabe o resultado do penúltimo jogo, o penúltimo jogo não tem que ser mais considerado. Então você vai considerar o antepenúltimo jogo, né? O N-2 se tiver 3 jogos ou mais. E essa lógica vai retrocedendo até o primeiro jogo. Você vai resolvendo de trás para frente, e resolvendo de trás para frente você encontra que o equilíbrio ótimo em cada jogo é sempre trair e trair. Você descarta aquele jogo, o penúltimo se torna o último. Você descarta esse penúltimo, o antepenúltimo se torna o último. Você descarta esse antepenúltimo e o antepenúltimo se torna o último e por aí você vai retrocedendo. Não tem jeito. Qualquer dilema dos prisioneiros repetido um número finito de vezes possui o mesmo equilíbrio de Nash de um jogo singular. Ou seja, o trair e trair que nós já vimos diversas vezes aqui na aula 8.1 e nas aulas anteriores 6 e 7. Tá ok? Bom, mas existe um tipo de dilema dos prisioneiros especial que é o dilema dos prisioneiros repetido infinitamente. Tudo bem? E o simples fato de não haver fim para esse jogo coloca mais estratégias possíveis, tá? E talvez essas estratégias sejam compensadoras. Então vamos ver aqui. No dilema dos prisioneiros repetido infinitamente, é possível que o resultado Pareto ótimo, cooperar, seja um equilíbrio. Tudo bem? Então vamos ver isso aqui, ó. Cooperar e cooperar, aquela que resultado ganha, né? Onde os dois ganhavam um pouco mais, pode ser um equilíbrio no jogo repetido infinitamente. Vamos ver como isso acontece. Tá? O ponto aqui é que vai sempre existir uma taxa de desconto, tal que a cooperação é vantajosa. Tudo bem? Antes de mostrar essa equaçãozinha aqui, deixa eu mostrar a conta para vocês no slide. Então nós temos um dilema dos prisioneiros repetido infinitas vezes. Vamos repetir ele aqui. Então nós tínhamos aí cooperar e trair. Eu coloquei esses seguintes payoffs aqui. Deixa eu colocar de azul o jogador 1, como a gente tem adotando, e trair aqui na segunda linha, tá? Jogador 1 ou prisioneiro 1, como você quiser chamar. Nós estamos falando que o payoff de cooperação é 2. Se ele coopera sozinho e o outro trai, ele fica com 0. Mas se ele trai quando o outro está cooperando, ele fica com 5. E se os dois traem, eles ficam 1 e 1. Tá ok? Completando aqui para o jogador 2, deixa eu fazer de vermelho. Nós temos cooperar, trair para o prisioneiro 2, para o jogador 2. 2, 5, 0 e 1. Bom, repara o seguinte, né? Repetir esse jogo infinitas vezes equivale a ganhar 2 sempre, tudo bem? Então, deixa eu colocar a perspectiva do jogador 1 comparando com o jogador 2, tá? Então, payoffs repetidas vezes são 2 mais 2 no segundo jogo, mais 2 no terceiro, mais 2 no quarto, no quinto e assim por diante. Implicitamente existe uma estratégia que chama estratégia do gatilho, que é o seguinte: pode valer a pena para o jogador 2 burlar essa estratégia de cooperação, tudo bem? Só que uma vez que ele burle essa estratégia de cooperação, ele sai aqui do 2 para 5, e o que se espera é que, dado que ele traiu uma vez, o jogador 1 não irá colaborar com ele novamente. Tá? Deixa eu mostrar
o slide anterior em mais detalhe aqui. Dado que o jogador 2 traiu, o jogador 1 já sabe o que o 2 é capaz de fazer, então ele tem que trair em retaliação, e a estratégia do gatilho é nunca mais confiar de volta nesse jogador 2, tudo bem? Então se o 2 conseguir o payoff de 5, ele vai conseguir o payoff de 5 apenas uma vez. Então você vai ter 5 na primeira vez que você trair, mas depois é 1, mais 1, mais 1, mais 1. Indefinidamente esse jogo aí passou para o equilíbrio de um único jogo, ou seja, para o equilíbrio de trair e trair. Tudo bem? Esses pontinhos aqui mostram que essa sequência de somas vai até infinito. Tá ok? Bom, vamos pegar só essa série aqui que eu escrevi e vamos ver, né? Tipo, aqui em cima eu fiz 6 números, então eu estou obtendo um total de 12 na soma. Tudo bem? Aqui embaixo também 6, só que o primeiro é 5 e os demais são 1. Então eu obtive 6, 7, 8, 9, 10 na soma nessa parte. Tudo bem? Então eu já vejo aqui que apenas nos 6 primeiros jogos a cooperação já dá um payoff maior do que a estratégia de gatilho, né? Ou seja, do que burlar e ganhar muito no início e depois passar para o equilíbrio onde se ganha ou seja, onde se ganha o payoff de trair e trair a cada vez. Tudo bem? Eu preciso ressaltar aqui que a estratégia do gatilho não é do jogador 2, e sim do jogador 1, tá? Nesse caso aqui, o jogador 1 está aplicando a estratégia do gatilho, o que quer dizer que o 2, tendo burlado uma única vez, nunca mais vai conseguir voltar novamente para aquele equilíbrio de cooperação. Tá? Simetricamente, a gente poderia fazer para o jogador 1 burlando e o jogador 2 aplicando a estratégia do gatilho. Daria no mesmo aqui. Não tem problema. Tá ok? Bom, mas aí já vemos que as 6 primeiras rodadas do jogo já conferem payoff maior para cooperar, ao invés do trair e trair. Bom, mas tem uma questão, né? Para quem já estudou matemática financeira, você sabe que o ganho hoje é melhor do que o ganho no futuro, tá? Ou seja, existe uma taxa de desconto para esses valores somados aí. Essa taxa de desconto deve considerar o que a gente chama de juros reais. Tudo bem? Então, o que acontece é que para somar vários payoffs ao longo do tempo, vários valores, eu preciso descontar a uma taxa de juros também em cada um desses períodos. Tudo bem? Então, essa aqui é a matemática que se faz para descontar valores futuros, ou melhor, trazer valores futuros a valores presentes. Tudo bem? Então a gente faz isso indefinidamente aqui para toda a série, tá? Onde R, a taxa de juro real por período, tá ok? Também teria que trazer a valor presente aqueles payoffs do desvio, né? Os payoffs quando o jogador 2 desvia uma vez e passa a jogar sempre o equilíbrio trair, tá ok? Então, mesma coisa, não há novidade aqui para essa parte. Bom, mas o que vocês podem ver, e o que é interessante, é que quanto maior essa taxa de juros, menores ficam esses valores futuros, não é mesmo? Então, quanto maior for essa taxa de juros aí, tá? Se ela for muito grande, talvez lá no quinto, sexto período, esse valor aqui do payoff já esteja muito ínfimo, tudo bem? Então, quer dizer, os valores mais perto do presente possuem um valor real, um valor presente maior do que os valores futuros. Tá? Então, essa taxa de juros é muito importante para a gente calcular jogos repetidos, em especial os jogos infinitamente repetidos. Só um detalhe, esse período aqui é o período em que o jogo ocorre. Se for um jogo a cada dia, será uma taxa de juros diária. Se for um jogo a cada semana, será uma taxa de juros semanal. Se for a cada mês, mensal. E por aí vai. Tudo bem? É o período em que o jogo ocorre, em que o jogo
do dilema dos prisioneiros infinitamente repetido se repete. Bom, mas aí a gente pode considerar o que nós estamos falando aqui nesse slide, tudo bem? Para que o equilíbrio de cooperar e cooperar compense, é preciso que o somatório descontado daqueles 2 mais 2 mais 2 mais 2 seja maior do que ganhar 5 na primeira desviada, no primeiro desvio, e depois voltar para o equilíbrio de traição e traição. Tá? Ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2 tem que ser maior do que 5 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, indefinidamente, também descontado. Tudo bem? A parte que ajuda a gente a fazer aqui é uma coisa simples, né? Deixa eu mostrar aqui o que a gente chama de taxa de desconto, tá bom? Vou chamar por delta esse valor aqui. A taxa de desconto é igual a 1 sobre 1 mais R, ok? Então, substituindo esse delta aqui nas equações que eu obtive anteriormente, nós temos 2, esse primeiro aqui é delta elevado a zero, então vira 1 mesmo, né? Mais 2 delta, mais 2 delta ao quadrado, mais 2 delta ao cubo, 2 delta à quarta e por aí vai. Tudo bem? Para o valor de baixo seria 5 mais delta, que é 1 multiplicado delta, mais delta ao quadrado, mais delta ao cubo, mais delta à quarta potência e por aí vai também. Tá? Bom, nos ajuda a reconhecer que essa parte aqui é a soma de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é igual a 2. Tudo bem? E isso aqui é uma soma de uma progressão geométrica com o primeiro termo igual a 1. Tudo bem? Nós temos que o somatório da PG é um resultado conhecido. Tudo bem? O somatório da PG é simplesmente o primeiro termo dessa progressão geométrica vezes a razão de progressão, que a gente está chamando de delta nesse exemplo, sobre 1 menos a razão de progressão. Então, repara que nós temos que garantir para essa PG que o delta vai estar sempre entre 0 e 1. Tudo bem? O delta igual a zero equivale a uma taxa de juros muito, muito grande, ou seja, no limite, uma taxa de juros tendendo ao infinito faz com que essa taxa de desconto seja zero. Ou seja, o tempo futuro não tem valor. É como se estivesse jogando nesse limite aí, jogando apenas um único jogo. Tá? E se fosse exatamente igual a 1, a gente veria que esse somatório não tem limite superior. Ou seja, a conta explodiria, você passaria a somar sempre e não teria limite, né? Mas já vimos também que se o delta é igual a 1, quer dizer que a taxa de juros real é igual a zero. E nós já vimos que para o caso onde a taxa de juros é igual a zero, é muito fácil ver que o jogo de cooperação é vantajoso, pois não existe desconto para períodos futuros, né? Nós vimos no exemplo aqui em cima que apenas 6 períodos já eram suficiente para fazer o equilíbrio de cooperação retornar um payoff maior do que o desvio apenas uma única vez. Tá ok? Bom, se o somatório da PG é esse valor aqui, ou essa equação, nós temos que para a primeira sequência de valores, essa sequência daqui, o resultado desse somatório será 2, que é o primeiro termo que a gente está deixando do lado de fora, o termo no presente. E aí sim, eu estou começando a PG a partir daqui, onde eu marquei em verde. Então, nós teremos esse primeiro termo a partir do começo da PG, vezes delta, sobre 1 menos delta. Isso tudo aí tem que ser maior do que o desvio. E o desvio, logo no tempo presente ali, que a gente está deixando do lado de fora, seria 5. Mas a PG que se torna depois disso, soma 1 mais 1 mais 1 vezes a taxa de desconto. Então, eu tenho a taxa de desconto sobre 1 menos a taxa de desconto. Tudo bem? Bom, é bem fácil resolver essa inequação aqui. Deixa eu passar o que tem delta para o lado esquerdo. Vai ficar 2 delta
1 menos delta sobre 1 menos delta. Isso é maior do que 5 menos 2, passando 2 para o lado de cá. Bom, esse termo 2 delta sobre 1 menos delta sobre 1 menos delta vai nos tornar aqui 1 vezes delta sobre 1 menos delta. Isso tem que ser maior do que 3. Bom, resolvendo aqui, eu tenho que passar esse parênteses para o lado direito, vou ficar com delta é maior do que 3 vezes 1 menos delta, ou seja, tenho que delta é maior do que 3 menos 3 delta. Posso passar o delta de novo para o lado esquerdo, vou ficar com 4 delta maior do que 3, ou seja, nosso resultado aí tem que ser delta, a taxa de desconto, maior do que 3/4. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui no canto. Se delta é maior do que 3/4 e o delta é nada mais nada menos do que 1 sobre 1 mais r, então 1 sobre 1 mais r tem que ser maior do que 3/4. Então eu tenho 4 é maior do que 3 vezes 1 mais r, só operando algebricamente, não é isso? Então nós temos que 4 é maior do que 3 mais 3r. Eu tenho que a taxa de juros terá de ser menor do que 1/3. Tudo bem? Então, para cada período, para cada jogo, ter uma taxa de desconto maior do que 3/4, maior do que 75%, equivale a ter uma taxa de juros menor do que 1/3. O que isso está dizendo? Vou voltar para a aula do slide, né? Isso está dizendo que se a taxa de juros for menor do que 0,33, né, vale a pena, sempre que eu acontecer isso, vale a pena o equilíbrio de cooperar. Tudo bem? Então, o que nós falamos anteriormente aqui é válido. Existe sempre uma taxa de desconto delta, tal que a cooperação é vantajosa. Tudo bem? Quanto menor essa taxa de desconto, mais valor possui os payoffs futuros. Quanto mais valor possui os payoffs futuros, menor a taxa de juros que você está aplicando sobre o futuro. E quanto menor essa taxa de juros que você está aplicando sobre o futuro, mais vale a pena cooperar a cada rodada. Tudo bem? Então, desviar para depois ganhar um equilíbrio de payoffs ainda menor não vale a pena, e sempre existe uma taxa de juros que garante esse equilíbrio de cooperação. Tá? Existe um teorema, não vou entrar em detalhe aqui, porque isso teria que ser um curso só sobre teorias dos jogos, mas ele chama o teorema folclórico. Tá? E o teorema folclórico tem a ver com esse dilema dos prisioneiros repetido infinitamente e garante esse resultado que nós estamos vendo agora. Tá? Chamado em inglês de Folk Theorem. Chique, né? Bom, na aula a seguir nós vamos falar de jogos dinâmicos. Aí vamos entender também que além da estratégia do gatilho, existem outras estratégias possíveis para jogos repetidos infinitamente, ou até repetidos finitamente, mas que sejam outro jogo. Vou mostrar um caso muito interessante que está na internet. Então vejo vocês na aula 8.3. Só para terminar essa aula aqui, faça esse exercício, que é também um dilema dos prisioneiros, igualzinho ao anterior, só que a traição é mais tentadora nesse jogo. Tá ok? Como a traição é mais tentadora, faça a conta para ver se a taxa de juros que equilibra aquela estratégia de cooperar é maior ou menor. Tudo bem? Então, repara aqui que desviar insere uma vantagem muito grande no início, tá? Muito maior do que aquela com a qual nós estávamos trabalhando. Tudo bem? Então, nós estamos comparando esse 15 de desvio com 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 da estratégia de cooperar sempre. Tá ok? Façam essa conta aí e me respondam depois
se a taxa de juros aumenta ou diminui. Tá bom? Então é isso. Vejo vocês na aula 8.3. Até lá. Tchau, tchau.